Bom dia a todos. Solicitamos, por favor, que tomem seus lugares, desliguem os celulares ou os coloquem no perfil silencioso. Vamos iniciar, então, nosso segundo dia da quarta reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino Superior em 2019. Lembramos a todos que quem estiver respondendo à pesquisa titulada Administração Pública Orientada a Dados, da pesquisadora Vanessa, por favor, entreguem até ao meio-dia. Iniciando, então, o nosso segundo painel, Situação Orçamentária das IFES 2019-2020, convidamos para a mesa o nosso coordenador nacional do FORPLAD, Tiago José Galvão das Neves. E também o nosso vice-coordenador, Wilson Ungarato. Bom dia, vamos lá. Começando nosso penúltimo dia de FORPLAD, né? Depois de um dia bastante alegre ontem. Então, desde já, agradecer mais uma vez a toda a equipe local pela acolhida ao FORPLAD. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o orçamento, né? A gente ontem teve a participação do secretário da CESU aqui. A gente conversou um pouquinho sobre orçamento, mas algumas coisas ainda a gente precisa conversar. Então, eu ia pedir a apresentação, se alguém puder colocar na página. Ok. Pode passar? Então, vamos começar o dia com, primeiro, lembrando que a gente já tem novos pró-reitores. Então, inclusive o pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal de Pernambuco também. Então, ao longo do dia, a gente vai fazendo a apresentação de todos, mas quero lembrá-los de que a gente tem um portal do FORPLAD, onde a gente coloca todas as informações, inclusive as apresentações do fórum, estão lá, todos os documentos, tem um grupo de e-mail e tem um canal que a gente já está chegando lá no Felipe Neto, está chegando, está perto. Tá faltando alguns só inscritos, mas a gente tem lá onde ficam registradas todas as nossas apresentações, desde 2018, então todos os fóruns, eventos, também de treinamento a gente está colocando no canal, porque aí você pode revisitar a qualquer momento, assim que precisar. E temos aí o WhatsApp, então aqueles que ainda não ingressaram, peçam para ingressar no WhatsApp das regionais, e agora a gente vai ter, a partir de hoje, uma eleição, então também vai ter um novo grupo da Nacional. Pode passar? Então, na parte de orçamento, ontem a gente viu a informação de que 100% do limite de custeio foi liberado e, até agora, 20% de capital foi liberado. Detalhe, o DA você pode remanejar de custeio para capital. Então, todos estão familiarizados com isso. Desde 2018, desde 2017, na realidade, a gente já consegue... Obrigado, né? Desde 2017, a gente já está conseguindo remanejar limite, por meio do DA, de custeio para capital. Então, claro que estava difícil fazer isso com um custeio liberado de 75%, mas agora com 100% a gente já pode fazer. O que não quer dizer que a gente não vai brigar para receber o recurso de 100% do capital, mas você pode sim fazer isso. Assim como também pode solicitar mudança de bloqueio, sair no bloqueio do capital para um bloqueio de custeio, aqueles que têm ainda bloqueio em capital. Algumas universidades ficaram com o recurso bloqueado em capital. A gente vai ver que, do total, tem 314 milhões ainda bloqueados nas universidades, entre custeio e capital. Só de capital dá mais de 200 milhões de reais bloqueados, entre emendas e o orçamento, OCC. E já havia sido cancelado 91 milhões, e aí a gente tem que olhar se eles já
esse número já aumentou agora com o novo cancelamento. E aí? Aí vai ter que ser com vocês, né? Não, não é isso não, é porque ali é o hiperlink. Acho que eu vou ter que fazer exame de vista. Não, 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 brincadeira. Aí. Então, na realidade, a gente pegou aqui e vai deixar com vocês um panorama, né, do investimento das universidades. Então, é o que a gente precisa brigar, o que a gente observa. Se a gente ampliar um pouquinho mais aí. Nessa coluna de crédito, volta, por favor, aqui, crédito disponível. Tem uma coluna de crédito disponível e coluna de crédito indisponível. Na coluna de crédito disponível, no final, a gente vai ter aí 360 milhões de crédito disponível. Por quê? Porque a gente está sem limite orçamentário. Então, vocês podem utilizar esse crédito disponível com o limite do DA que veio de custeio, enquanto não sai 100% do limite do custeio, ou de capital, né? Se tiver necessidade, ou caso haja uma sobra de recurso de custeio, também pode ser utilizado nesse crédito disponível. No indisponível, a gente tem... Para a última linha, por favor, se conseguir. Esse é por universidade. Notem que vocês têm aí emenda individual, emenda de bancada, tudo referente a tesouro de cada universidade. A última linha. Isso, passando. Pronto, aqui, ó. Isso é só capital. Então, só de capital, nós temos aqui 265 milhões em crédito disponível e R$ 228 em crédito indisponível. Milhões de reais em crédito indisponível. Esse aqui, a maior parte dele está em emendas, está em emenda do relator, e 262 está em crédito disponível. Por quê? Porque a gente ainda não recebeu limite. Então, é nesse recurso que vocês podem empenhar, caso tenha uma sobra de custeio e não haja liberação de 100% de capital, que a gente espera que pelo menos esses 265 sejam liberados até o final do exercício. Ok? Pode tirar a planilha e voltar para a apresentação, por favor? Além disso, temos uma grande preocupação. Como o recurso ficou bloqueado muito tempo de capital, a gente sabe que a gente vai ter pouco tempo para executar. O limite, previsão de primeiro corte, a gente chama sempre de primeira data de corte, né? É 13 de novembro, não é isso? 13 de novembro. Então, temos até 13 de novembro para empenhar todas as despesas que foram disponibilizadas, 100% de custeio, o que aparecer de capital, e ainda tem um recurso que está no Ministério. Então, tinha 343 milhões no Ministério em 2 ações orçamentárias, que o Ministério prometeu que a gente ia receber esse TED, e ontem foi dito que a gente ia receber parte desse recurso oriundo de TED, para aquelas universidades que já estavam com 75% de uma obra a concluir, já finalizado 75%, ou seja, aquelas obras já estavam próximas de conclusão, e outras ações. É uma dificuldade, porque só realmente para quem já tem obra em andamento, que vai fazer um aditivo ou que vai completar o empenho, isso vai ser mais fácil de utilizar. Mas para fazer uma nova obra, a gente não consegue licitar e dar tempo de empenhar essa obra
porque você não tinha reserva orçamentária para dar, já que o recurso não estava na sua conta, estava na conta do Ministério, ou porque o recurso estava indisponível e você não podia dar como garantia na licitação. Então, a gente vai ter muita dificuldade para gastar esse recurso de capital, então isso precisa ser uma força-tarefa dentro de cada universidade, para que a gente não deixe de executar nenhum real, já que a gente já está trabalhando com recurso muito inferior ao que a gente tinha 7 anos atrás. Continuam as dificuldades para firmar convênios e contratos com empresas privadas, com o Estado e com o município. Ontem eu falei aqui novamente com o secretário. Primeiro, a questão de que você tem que, na Peloa, encaminhar para a SOF todas as informações dos contratos vigentes no exercício seguinte. Então, isso é quase ilógico e tem feito com que as universidades diminuam cada vez mais seu recurso próprio na LOA. E quando ela coloca na Peloa um recurso próprio menor e ela arrecada mais do que aquilo, tem um excesso de arrecadação. E o excesso de arrecadação, por exemplo, 2019, não tem nenhuma previsão de sair. Significa que vai virar superávit do exercício de 2020. E assim como vem acontecendo, superávit de 2017 e em 2018 foi utilizado para pagamento de inativo. Superávit de 2018, em 2019 até agora a gente não viu R$1 desse dinheiro. E a probabilidade é que também não vem em 2020, se continuar dessa forma. Então, é muito preocupante essa questão. Hoje, o que tem salvado a maioria das universidades é a fundação de apoio. Então, quem não tem fundação de apoio, eu acho que é importante começar a pensar nisso, porque captação via conta única, nós estamos tendo grande dificuldade de executar esse recurso, principalmente porque nos deixa limitado ao montante orçamentário previsto lá na Peloa, já que excesso de arrecadação não está saindo o crédito adicional. Até aí, tranquilo? em 2020, se puder... Ampliando, por favor. Sobe um pouquinho. Se puder ampliar um pouquinho mais para a gente... Isso, aqui, ok. Então, a gente colocou no site do Forplad aqui, Peloa 2020. Peloa 2020, você tem aqui os vídeos, né? Você tem a Peloa 2020, você tem um canal, que é o painel. Tem um painel, Peloa 2020. Então, na Peloa 2020 tem um link para, se você puder clicar, para um BI que foi a herança de Poti, né, para o fórum. Na verdade, clica aqui, por favor. Foi um trabalho ampliar aqui para a gente poder ver o nome. Não deixa? Não está conseguindo enxergar o nome, né? Então, os dois criaram esse BI, eu acho que ficou bem bacana. A ideia é de que... Volta para a página principal do BI. Pronto, aqui, ó. O Marcel, que é da UFOPA, né? E o Poti, que é da UFOB, que trabalhou com a gente aqui na coordenação de modelos. Então, eles criaram esse BIzinho. Volta lá, por favor. Para a página principal dele. Aqui, ó. Ok. Onde a ideia é acompanhar toda a Peloa, né? Então, aqui a consulta por universidade, por ação, por fonte. Se clicar aqui por universidade... Então, ele vai fazendo todo um detalhamento do que está em recurso condicionado, do que está no recurso previsto pelo Tesouro para arrecadação. Então, todos vão poder acompanhar por meio desse BI e as suas universidades. É um resumozinho e comparando com outras universidades. Então, pode voltar para a apresentação.
Então, a grande dificuldade desse orçamento 2020 é o que a gente discutiu ontem com a história do recurso condicionado. Se o recurso condicionado não for liberado em janeiro, o que provavelmente não será, juntamente com o recurso de tesouro, vocês vão ter que pensar em iniciar o ano com despesas de equivalente a 1/12 de 60% do orçamento, às vezes 70%, depende da universidade. Lembro também que a assistência estudantil, que não estava contingenciado esse ano, está sendo contingenciado por meio desse modelo, né? Então, condicionado, vamos chamar assim, está sendo condicionado por meio desse modelo. Então, não só a manutenção, mas a assistência estudantil também tem que ser pensada em 2020, à luz dessa proposta de encaminhamento da PELOA, para se trabalhar alternativas para uma não aprovação ou uma aprovação e uma não liberação, no caso dos recursos condicionados. Ao longo desses 2 anos, nós trabalhamos em cima de um planejamento estratégico traçado na primeira reunião e discutido aqui, que é o planejamento de cada comissão, de cada coordenação. No caso, a coordenação nacional, nós elaboramos um planejamento estratégico e em cima, inclusive, do FOR-PDI, e a gente disponibiliza agora um link do que a gente conseguiu ao longo desses 2 anos, né, realizar em relação ao que estava previsto. Então, temos aqui, se puder clicar, um painel que ele é público, né, que é um painel da comunidade, acesso à comunidade. Acho que está muito ampliado, né? Aqui em cima, por favor, em planos. Não, aqui, eixo de metas. Exibir. Coordenação nacional. Isso. Então, esse foi o planejamento da coordenação nacional, onde a gente criou os objetivos, os 7 eixos, objetivos, indicadores e as metas, e aí todos podem ter acesso ao que foi feito em cada um desses objetivos, em cada meta. Vai ficar disponível, depois vocês observem, mas eu acho que uma das coisas mais interessantes foi a gente tentar criar um canal de comunicação onde a gente pudesse guardar toda a memória do fórum. Então, a gente guarda a memória do planejamento estratégico, a gente guarda a memória das ações, a gente guarda os vídeos de cada apresentação feita aqui, que é um canal que a gente criou no YouTube. A gente guarda também um outro ponto interessante a gente fez uns videozinhos chamados da matriz OCC, para que os alunos consigam entender como se dá o financiamento das universidades, professores, técnicos, que muitas vezes não entendem como é a lógica de financiamento das universidades. Então, a matriz OCC, a ideia é um videozinho, não sei se vocês lembram, mas é o potezinho, né? A gente batizou de potezinho, porque é o bonequinho do pote que fica lá explicando como é a matriz OCC. Então, também vai estar disponível no nosso canal. Mas a ideia daqui foi que a gente pudesse acompanhar cada ação prevista e depois a gente comparar. Então, o FOR-PDI, que foi uma criação do fórum, ele precisa ser discutido novamente, não é isso, Wilson? O Wilson fala sempre, olha, está faltando ainda a gente conseguir aquelas pessoas que queiram abraçar pela universidade e montar uma força-tarefa para ficar sempre atualizando o sistema, tanto o FOR-PDI como o FOR-Risco, e disponibilizando uma nova versão. Então, ele funciona, ele precisa sempre estar melhorando, é lógico, como todo sistema, mas ele já dá uma boa informação, um bom panorama, a gente só precisa fazer com que ele seja sempre atualizado e uma versão sendo disponibilizada para que as universidades que queiram possam lá e baixar essa versão.
Você pode voltar para a apresentação, por favor? O canal. Você clica aqui no canal, por favor. Volta. Embaixo. Então, o canal do Forplad foi criado para a gente ter todas as transmissões ao vivo. Então, a gente está lá agora, nesse momento, com a transmissão ao vivo aqui da apresentação e de tudo que está acontecendo. E também nós colocamos, fica armazenado no nosso, todos os vídeos, todas as apresentações feitas, assim como os treinamentos também. E o videozinho os vídeos, né, aquela sequência de vídeo que a gente fez sobre a matriz OCC, também ficam salvas no canal do Forplad. Então, foi criado agora em 2018. Então, desde o primeiro fórum da gente em 2018, em Natal, a gente começou a fazer toda essa transmissão ao vivo e esse armazenamento de todas as apresentações. Então, para quem está chegando agora, viu, Daniel? Tem aí o canal do fórum e pode acompanhar. Ok? Pronto, e aí fica os contatos, a gente tem ainda esse e-mail, na realidade a gente está descendo a coordenação, né? Mas a próxima coordenação vai ficar acompanhando, e por enquanto a gente ainda tem um e-mail que a gente pode receber e-mail e trocar informações. Ok? Vamos abrir agora para perguntas e a gente fica à disposição nesse período, antes do início da próxima apresentação. Vamos lá, Wilson. Pode levar. Enquanto não chega o microfone, sobre investimento, me preocupa que a gente já está assumindo que o recurso que tem na CESU é obras. Até o Tiago, na nossa apresentação, a gente incorporou o discurso deles, que, na realidade, o que tem lá para fazer distribuição por TED é investimento. E dá a impressão que a universidade, se tiver uma obra, está resolvido o problema. Não. Acho que nós temos que voltar a conversar com a CESU, que quem não tem obra pode ter necessidade de investimento. Tem laboratórios hoje de curso da expansão que não tem equipamento, não tem material, muitos não têm nem mobiliário decente para os cursos implantados. Então, nós não podemos incorporar, o que está na CESU é obras. Eles que estão dando um destino e outra coisa. Estão lá priorizando obras, falta 10%. E o cara que está em dia, nunca teve problema e falta 20%, vai parar a obra? Então, essa é a discussão que acho que o Forplad não pode deixar de ter na CESU. Vai ter outra coordenação, mas não abandonar a discussão que investimento é o todo, não é só obras. Tem problema com obras? Tem. Mas tem gente que não tem obras paradas, mas não tem equipamento nos laboratórios. Maurício, só tem ele inscrito, por enquanto. Eu vou voltar na pergunta que eu fiz ontem ao secretário, que eu acho que não, né, pelo tempo e pelo enfoque a gente não teve uma resposta, quer dizer, ao meu entender, satisfatória, que é com relação a o que nós chamamos na reunião que nós tivemos da Regional Sudeste, dessa nova técnica orçamentária.
Ninguém nunca viu isso. O órgão 93.000, ele sempre existiu, ele sempre esteve lá. No ano passado, se a gente olhar, ele estava lá com, acho que 170 bi, né, alguma coisa dessa, e ele tinha dois numerozinhos, um para a STN e outro para a Previdência. O que nós estamos vendo é uma novidade. Quem está falando que sabe o que vai acontecer, não vamos relaxar, quer dizer, o que a gente ouvia, quanto que seria aprovado junto, o que o ano passado foi, não foi. A PILOA 2019 ela foi aprovada em novembro e o crédito suplementar foi aprovado em junho. Então, não foi. A pergunta que nos preocupa é se a gente não tiver uma aprovação da PILOA, que a gente está vendo que as relações no Congresso aí não estão tranquilas. Nós vamos receber 12avos constitucionais de quê? Né? Porque até hoje o que a gente tinha é essa rolagem da dívida, porque, na realidade, o que está acontecendo foi uma socialização da rolagem da dívida. A gente notou assim, que nos tranquiliza, de um certo modo, que nós estamos muito bem acompanhados. Quer dizer, se você olhar ali, o Exército está com 22 bi. Né? As Forças Armadas estão com 40 bi paradas aí. Então, a gente está vendo assim, recursos sobre a responsabilidade, não é isso? Supervisão, né? Da Universidade Federal de Pernambuco e tal. Então, o que a gente viu é que é necessário uma gestão da Andifes. Eu acho que quem assumir a próxima, né, a coordenação, ou a próxima coordenação nacional, de ter uma ação junto ao Congresso, porque eu tive a oportunidade de conversar com 2 deputados da bancada mineira, eles não têm ideia do que está acontecendo. Ninguém sabe o que é. E é uma coisa muito séria, porque, no momento que isso era centralizado com uma política do Tesouro Nacional, era o Tesouro Nacional, mas nós tínhamos o nosso orçamento aprovado. E, nesse momento, nós não sabemos o que é. Você olha lá, está muito interessante a gente dar uma olhada no sistema como um todo, né? Porque, muitas vezes, a gente chega, olha só lá o nosso númerozinho, né? E a gente vê se está bem ou mal, mas é muito díspare. Tem universidade que está chegando a quase 40%, tem outra que está com 5%, ou até menos do que isso. Tem universidade que o grosso está em despesas obrigatórias. No caso da nossa UFMG, a UFMG é de pessoal ativo. Nós não estamos falando nem de inativos mais. Então, é uma questão que ninguém sabe, não foi uma coisa linear. Não foi uma coisa que nós podemos falar que não, o critério para as universidades foi nós vamos jogar isso em inativos. Não é. Né? Tem gente que está com isso em capital, tem gente que não tem nenhuma despesa obrigatória dentro disso. Né? Então, eu acho que é uma coisa importante para quem assumir daqui agora, e nós, localmente, nas nossas universidades, com as nossas bancadas, nós temos que fazer uma articulação no Congresso, pelo menos para entender que técnica, né, orçamentária foi essa, porque falar assim, relaxa, a gente está vendo que a gente teve um ano nada relaxado, né, e tendo uma PILOA com o nosso orçamento lá, e hoje nós estamos com uma PILOA que a gente não tem o nosso orçamento lá. Isso é só um comentário. Rosalva e depois o Frank. Eu queria seguir a linha de raciocínio do Maurício, mas deixa eu tratar um pouco do que o Thomas ontem nos apresentou. Diz que, em breve, por esses dias, deve sair um edital em relação a equipamentos, prédios históricos, né, museus, estruturas de teatro, em função do episódio lá do Rio de Janeiro. O MEC vai adotar, já tinha dito isso em outro momento, mas vai adotar, muito provavelmente, no final do ano, uma estratégia de liberação, e aí talvez, Wilson, aquele recurso que esteja lá seja exatamente para essa finalidade. Ou seja, o investimento vai ser usado nesse edital e, obviamente, vai ser uma disputa de algumas universidades, de alguns projetos que já estejam em condições de disputarem esse edital. Né? Portanto, a gente deve ter, pelo menos, clareza do que são os critérios do edital, o que é que, de fato, qual é o volume de recursos que está previsto, enfim, que a coordenação nacional possa tratar junto com o Tomás, né, e com a própria CESU, para que a gente, ou via Andifes, né, para que a gente tenha melhores informações sobre o edital, até para que as universidades possam se preparar, se for o caso, para concorrer. E aí, voltando para a questão principal, eu acho que o Maurício foi bastante feliz. Nós estamos numa situação, talvez,
sui generis, né? Um orçamento contingenciado antes de ser aprovado, né? É uma coisa meio fora de lugar. E o mais estranho é que o secretário deu a entender ontem que tinha sido a decisão do Ministério da Economia. Ora, o Ministério da Economia dificilmente vai entender quais são orçamento de universidade em relação a PINAES, porque aquele critério de tirar incluir PINAES, eu acho pouco provável que as informações tenham sido produzidas, ou o material tenha sido produzido pela equipe do Ministério da Economia. Muito provavelmente esse material foi produzido no MEC, informado ao Ministério da Economia. Como é uma área nebulosa, que a gente não sabe exatamente qual é a intenção, qual é o critério, porque se for usar como critério um teto do gasto, a tal estratégia de que a gente possa discutir com o Congresso a ampliação de recursos, me parece meio fora de lugar, né? Na verdade, não caberia o próprio órgão, no caso o MEC, sugerir contingenciamento. Isso caberia ao Congresso, né? Portanto, a regra de ouro que fosse estabelecida lá, e não antecipadamente. Então, está se invertendo o papel, e isso parece ser o maior problema e talvez o maior desafio para a nova coordenação, porque entender exatamente quais são os meandros dessa estratégia. Pode ser que, no frigir dos ovos, eu concordo plenamente com o Maurício, diz, olha, nós não podemos nem reclamar, porque o orçamento foi aprovado com contingenciamento, a gente não tem mais o que fazer. Uma coisa é a gente discutir contingenciamento ao longo do exercício com a LOA aprovada. Aprovando-se daquela forma, a gente não tem o que questionar, portanto, passaria a prevalecer aquela situação concreta. Portanto, é temeroso, eu acho que a gente deveria, o FORPLAD, construir um documento aqui como encaminhamento para a Andifes, para que a Andifes se manifeste formalmente ao MEC, ao Ministério da Economia, ao Tesouro, enfim, aos órgãos que elaboraram a proposta e que encaminharam para o Congresso. Além da estratégia política, que com a bancada, mas eu acho que tem que sair um documento formal da Andifes a respeito desse contingenciamento a priori. Era isso. Frank. Bom dia. Na linha do que o Maurício estava falando, só gostaria de complementar que a solicitação de emenda, o envio de emendas, tanto individuais, de bancada, é até dia 24 de outubro, né? Acho que é até quinta-feira, se eu não me engano. Então, é importante que as universidades, os reitores, né, façam um trabalho junto às suas bancadas. Algumas ainda não decidiram. Lembrando que as emendas de bancadas agora elas são impositivas também. Então, esse trabalho tem que ser feito com bastante atenção. Parte desse recurso tem que ir para a educação. Então, as universidades precisam fazer uma articulação junto aos seus parlamentares, junto às suas bancadas, tanto para emendas de bancada quanto para emendas individuais. Então, até dia 24 aí dá tempo para as universidades estarem indo buscar seus parlamentares para poder pedir esse apoio. Era a complementação que eu gostaria de fazer. Pedro. Tá bom. Falar um pouquinho sobre a LDO, que foi aprovada agora recentemente, né? Vocês devem ter visto por notícias, eu agora baixei a LDO aqui aprovada, ela ainda vai para sanção, mas nós conseguimos incluir no famoso anexo 3 das despesas não contingenciáveis, educação, ciência e tecnologia, né? Então, é óbvio que não fomos só nós. Se vocês, até o ano passado, e na minuta que foi para o Congresso da LDO, eram 63 tipos de emenda, tipos de ações orçamentárias não contingenciáveis. Agora passaram a quase 90. Esse aumento de 30 ações não contingenciáveis, a maioria é militar. Caça, submarino, aeroporto militar. E, no meio disso, apareceu não contingenciáveis as ações de educação, não contingenciáveis as ações de ciência e tecnologia,
não contingenciável ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, o FNDCTI. Então, acho que são boas notícias, mas nós temos que ficar atentos se, de fato, primeiro, vai ser sancionado, segundo, se o MEC está ciente e acompanhando isso, porque é um instrumento para o MEC defender o seu próprio orçamento, né? Então, espero que a gente não tenha que recorrer ao Ministério Público no ano que vem para dizer que é não contingenciável, antes que eles comecem a contingenciar os nossos recursos, né? O problema é em cima de que LOA, né? Não contingenciava em cima de uma LOA. Tem dois problemas. Tem a LOA, que o Maurício está colocando aqui, vários de nós estamos muito preocupados com esse novo modelo de LOA, né? LOA fase 1, LOA fase 2. Mas, se é que existe uma boa notícia, e não foi uma ação do governo, foi uma ação nossa. Fomos nós, universidades, com a nossa mobilização, conversando com o GT, da presidência da Câmara, o GT Maia, várias das nossas universidades, inclusive nós de São Paulo, fizemos um documento expressamente pedindo que isso fosse incluído na LDO, falamos com parlamentares que atuaram com emendas na LDO, e nós conseguimos que fosse incluído, então, no anexo 3 da LDO, como item não contingenciável de Orçamento Federal, Educação, Ciência e Tecnologia. Quem quiser olhar, depois olha lá, item 75, Educação, item 85, Ciência e Tecnologia, e o item 87, Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Discussão sobre volta à limitação de recurso próprio arrecadado. Esse ano a gente conseguiu que, na LDO do ano anterior, que fosse incluído que não tivesse limitação do recurso arrecadado desde que tenha orçamento previsto. Você viu se no final a ideia era no texto inicial estava de que voltava ao que era antes, limitando a gente precisando de limite para poder empenhar recurso próprio. Como é que ficou nessa nova versão? Artigo 24, parágrafo 13º. No caso de receitas próprias, convênios, doações obtidas pelas instituições federais de ensino deverão ser observadas as seguintes disposições. E aí, a segunda item do primeiro parágrafo é no caso de abertura de créditos adicionais à conta de excesso de arrecadação ou de superávit financeiro referentes às mencionadas receitas, cancelamentos compensatórios de dotações, não incidirão sobre as programações do Ministério da Educação. Depois pode, quem acompanha mais a questão de receita própria pode dar uma olhada nesse artigo 24 da LDO também, que trata do assunto. Ok, obrigado, Pedro. Mais alguém? Não? Então, acho que... Pronto. Queria fazer um comentário sobre a fala do Rosalvo. Me preocupa quando o Tomás diz que vai soltar um edital, que o dinheiro que está na CESU, a origem dele há 2 anos, que foi a primeira vez que saiu do 50% do nosso orçamento e foi para distribuição por TED, era um recurso já de matriz das universidades. No primeiro ano... Quê? Era da matriz Reúne. Agora, no primeiro ano foi obedecido e agora eles já esqueceram. Então, não tenho nada contra edital. O problema é a origem do recurso. Pode acontecer que aqueles 314 milhões vá para 10 universidades. E, na realidade, a origem dele era 67. Cada um tinha um histórico de recurso que está lá. Pode ser, Rosa. Essa discussão, Wilson, eu acho que é até mais oportuna agora, porque nós tivemos, eu acho que o grupo que está trabalhando com a comissão modelo deve estar tratando disso, nós tivemos alguns embates em relação a esse recurso, se entraria ou não na matriz Reúne, se estaria fora. Essa é uma discussão que vocês estão tratando, mas quando o ministro Mendonça Filho tirou o orçamento de capital, a proposta, naquele momento, era de retirar 80%, e deixar somente 20% com as universidades. Houve uma discussão da Andives com o relator, e o relator acatou 50 para cá, 50 para lá. Nós tivemos, logo em seguida, contingenciamento, portanto, 50% a gente não recebeu integralmente, e o restante do recurso a gente não sabe exatamente como o MEC, em 2017 e no início de 2018, distribuiu.
A gente não sabe quais foram os critérios para a distribuição. Algumas universidades receberam em função de algumas obras específicas, de áreas de saúde, áreas estratégicas para, segundo o MEC, importantes, mas a gente não tem os critérios claros da distribuição. Para 2019, a gente, novamente, teve uma restrição enorme e mais grave, né? Nós só recebemos, no início do ano, 10% do limite de capital. Portanto, todas as universidades só receberam 10%. Depois é que houve a liberação de mais 10%. Portanto, nós estamos com um valor de investimento que corresponde a 1/10 do valor de 2014. Portanto, as universidades, na maioria, tem situações diferentes, mas é 1/10 do valor de capital de investimento que tínhamos em 2014. Sim, Rosalvo, uma vez o seguinte, esses 10%, depois agora 20%, isso é do que está na Lua. Exatamente. Mas, teoricamente, se você tem 5 milhões na tua Lua, você teria mais 5 lá dentro da CESU para ir buscar por TED. Tá. Não, não sem considerar a emenda do relator. A emenda do relator já foi toda cancelada, já foi transferido lá para outros ministérios. Não estou nem entrando na emenda do relator. Mas a instituição que tem 5 milhões na Lua hoje, que tem 20% de limite, teoricamente, ela teria a mesma quantidade lá na CESU para ser liberado por TED. É isso que eu estou discutindo, que a CESU está, até 2017, 2018, não está muito claro o limite, mas não adiantava, se você tinha 5 na Lua, pedir 7, que eles não iam te dar por TED. E aceitavam ainda equipamentos, não era só obras. Agora, eles estão falando em edital e só estão falando, voltou aquele assunto, vou só liberar para obras se tiver mais de 90% de construção. Quer dizer, tem instituições que o recurso, teoricamente, dela vai ser distribuído para outros. E o mais grave dessa situação é que a gente está no final do exercício, né? A gente tem 10 dias para isso e, portanto, você tem todos os problemas. Só pegando um gancho também que Pedro levantou. A LDO é uma condição para o orçamento, mas o problema é se o orçamento já vier contingenciado. Aí a gente não vai ter discussão a posteriori. Portanto, a LDO é importante, mas sempre a posteriori. O problema é a priori, se de fato já houver um contingenciamento, essa fórmula, né, adotada de você impedir, na verdade, que o orçamento, conforme a gente foi a PILOA, né, se transforme numa LOA menor, né? A LOA vai ser menor do que a PILOA. Mas deixa eu só complementar, que eu acho que é importante essa fala do Wilson, que é o seguinte, e para 2020, a gente tem alguma discussão do MEC, como vai ser a distribuição custeio e capital? Porque nós não rodamos a matriz OCC esse ano. Portanto, para 2020, a gente não tem nenhum critério a priori para a distribuição. Essa é outra discussão que mereceria, talvez, um debate mais aprofundado. Na verdade, Rosalvo, assim, você falou da necessidade de ter um relato, um documento. Eu acho que a gente precisa de um GT, na realidade, a gente precisa de um grupo de trabalho que fosse rápido, que fosse mais... mas que pudesse trazer a real consequência desse modelo. Por exemplo, se discutiu muito quando esse recurso será liberado, mesmo que ele seja aprovado pelo Congresso, quando a universidade terá direito ao limite, a utilizar esse crédito dessa 93, dessa nova unidade que foi criada. Pois é, isso se discute. Vai ser a partir de quando? De janeiro, de março, de junho, como foi falado por Maurício? Isso tem um impacto logo no início do ano. Os nossos contratos seriam reduzidos a 60% de liberação, com 12avos em cima de 60%. Então, acho que o GT precisa trazer claramente os cenários. E talvez a gente não consiga, de hoje para amanhã, trazer esses cenários com esse nível de aprofundamento tão necessário para, inclusive, que a Andifes brigue com o Congresso, com o relator, para que isso não ocorra. Tá. Falar que a gente tem 100%... não, conseguimos 100% em relação ao exercício anterior. Tá, mas não foi da mesma forma e a LDO provavelmente não vai ter tanta eficiência ou eficácia se a gente já partir de um contingenciamento de 35%.
Não, deixa eu só voltar para ver se eu acho para a gente não misturar as coisas. Eu acho que... eu posso falar? Posso. É o seguinte, eu acho que a gente tem que ter clareza dos recursos que estão hoje no MEC em relação a investimento. Aí é o orçamento de 2019. Tá? A gente precisa ter... Porque se o edital sai, quais são os critérios? Eu acho que o Wilson tem toda a razão. O recurso deveria ser realmente rateado entre as 67, né, e não entre aquelas que podem, de fato, ter o problema dos espaços específicos. Mas eu acho que o tempo que a gente tem é muito curto para isso, viu, Wilson? Do ponto de vista da nossa mobilização até para fazer, eu não sei qual é a ideia de vocês da coordenação, mas como solicitar à CESU melhores informações quanto aos critérios. Isso eu acho que deve ser feito. Agora, para 2020, Tiago, para 2020, eu acho que o Maurício levantou isso ontem, uma preocupação enorme, o secretário executivo, o secretário da CESU, disse que isso não é um problema, que a gente deve se preocupar com outras coisas, porque, de fato, o que foi encaminhado vai ser revisto, mas é o que está lá. E, portanto, é com a informação concreta que a gente deve trabalhar. Para isso, eu não sei se realmente a gente... aqui teria tempo suficiente para montar uma equipe para resultados ainda dentro do fórum. Mas valeria a pena, o Pedro tem uma sugestão, eu acho que vou encaminhar para ele. A sugestão é curta e grossa, quer dizer, faz sentido fazer um edital em novembro do ano? Então, se tem recurso disponível para fazer o edital, por que não libera os nossos limites de capital para esse ano e faz o edital para o ano que vem direitinho? Então, acho que a gente tinha que tirar um encaminhamento da Forpla, dizer, para este ano, se tem recurso disponível, liberem os nossos limites de capital. E para o ano que vem se faça o edital com calma a partir de janeiro. Pelos dois, eu sei, mas o problema é que eles estão usando o recurso de um para o outro, né? Então, eles vão fazer um edital à custa dos nossos limites que estão bloqueados, né? E um edital em cima da hora, específico para situações de patrimônio histórico e bombeiros, etc. Nem todo mundo está preparado para isso, então vai ter a universidade perdendo recurso, né? Acho que, neste momento, mudar as regras no finzinho do ano, melhor seria receber o limite que nós temos, que nós teremos contrato para empenhar, e faz o edital no ano que vem. E faça de forma dialogada, porque mais uma coisa do MEC enfiada a goela abaixo não vai dar certo. Quer dizer, senta com a gente, discute os critérios do edital antes de lançar algo. Pode. É importante a gente contextualizar que, durante o ano, a gente fez um monitoramento do que estava lá no Ministério, e esse limite ele sempre esteve lá, né? É importante que a rede saiba disso, a gente já sabia disso, que esse limite que foi divulgado aí, foi feita uma coletiva, mas a gente viu que esses últimos recursos que foram liberados já estavam lá há um bom tempo, desde Santarém, se eu não me engano, Santarém já tinha até apresentado aqui, informando que esse recurso já está lá, que a gente já vinha acompanhando a execução dele. Eu também acho que o foco em relação a 2020 deve ser o Congresso, porque apelou não está mais no Ministério da Educação, que eles tinham para fazer, o Ministério da Economia já foi feito, e eu acho que a gente deveria concentrar os esforços no Congresso, que é quem pode alguma coisa ainda, deve ser o Congresso, né? A gente tem duas ações lá sobre 2019, duas ações no Ministério da Educação, que é a 15R3 e a 219V. Né? A 15R3, como bem foi falado, foi orçamento nosso, e eu concordo com o posicionamento de Pedro, que a gente deve enviar alguma documentação para a Andif e solicitar ao Ministério que o recurso que esteja lá seja liberado esse ano e que do próximo ano seja feito edital. Era isso. Acho que, quanto ao documento, eu não criaria um grupo de trabalho, porque tem a comissão de modelos que pode fazer essa análise, esse encaminhamento, que já é a função dela fazer esses trabalhos, análise e perspectiva, encaminhar para a coordenação, encaminhar a Andifes as propostas. Concordo com o tempo. É até o dia 11, mas, mais uma vez, eu vou acreditar que esse dia 11 seja fictício, que a gente vai empenhar de novo até o dia 31 de dezembro, como todo ano. Só para separar um pouco, né? São duas situações, né? A questão do encaminhamento que o Pedro fez é específico para o edital.
A outra questão, e eu acho que é o Maurício que levantou com maior precisão desde ontem, né, é a preocupação com vamos dizer assim, o contingenciamento antecipado. Tá? E aí, o que o Tiago, me parece, estava sugerindo no grupo de trabalho seria para a segunda situação. Né? Mas eu acho que o Wilson enfatizou bem, a comissão de modelo já pode fazer, deve fazer isso. Exatamente. A comissão de modelo, a unidade é competente para isso. Obviamente que pode ter até a participação do Maurício, que está envolvido, está fazendo um trabalho legal de levantamento de dados de todas as instituições. Talvez fosse o caso também dele poder contribuir como um auxiliar técnico. Um abraço. Ok, mais alguém? Então, vamos seguir com... Vamos desfazer a mesa e vamos encerrar esse primeiro painel, tá? E passo novamente a palavra para o cerimonialista. Presidente, estava previsto o café agora, mas o café não está pronto ainda. Vamos continuar com a programação? Podemos partir, então, para a análise e votação da proposta de alteração do regimento interno do FORPLAD. Léo. Cléo. Todo mundo trouxe as suas plaquinhas. Quem não trouxe, o Jair também tem lá. Acho que antes do coffee break, a Cleomara podia começar a apresentação, a gente vai para o coffee break e as discussões ficariam para depois do coffee break, né? Como é? Não, como é que a Cleomara vai fazer? Primeiro ela vai fazer o resumo do que ela compilou, para depois abrir as discussões. Só antes, enquanto a Cleomara se prepara, Franklin, podia vir aqui na frente, veja. O grupo coordenado pelo Franco fez um trabalho sobre o custo-aluno. A gente vem nessa discussão histórica, né, sobre o custo-aluno, qual a comparação do custo-aluno. É importante que a gente não vai discutir o custo-aluno aqui, não vai discutir metodologia, porque foi discutido com a Andifes de que a gente iria apresentar a diretoria da Andifes e, a partir daí, a gente voltaria para uma discussão com o fórum da metodologia. Então, tem um grupo também na Andifes trabalhando juntamente com o fórum para fechar essa metodologia e aí a gente vir também avançar um pouco mais aqui pelo fórum. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Então, gente, a gente fez uma apresentação lá no Cariri, ou no Cariri não, em Santarém, não foi? Não, foi Campo Grande. Foi Campina Grande. Foi. Que o Nelson Amaral teve presente. Nós finalizamos o texto, o grupo de trabalho, eu, Tânia, a professora Denise, Nessa, professor Anailson, enfim, a gente finalizou o texto. Ele está pronto, já enviamos tanto para o Pedro quanto para a Raquel, que são os coordenadores de planejamento, né? E eu acho que valeria a pena a gente soltar o documento para todos analisarem e, no final do fórum, ver se todos aprovam o encaminhamento à Andifes da proposta que a gente está apresentando. Pode ser desse jeito? Pode ser, Tânia. Pedro, pode ser assim, a gente disponibiliza o documento, né, Raquel? E o pessoal analisa e, no final do fórum, a gente encaminha. Tá bom? Eu vou estar enviando. Então, o Tiago está apresentando aqui que a Andif solicitou que o documento fosse encaminhado para eles.
eles revisassem o texto. Sim. Então, o grupo de trabalho deles, que também está discutindo essa parte de custo aluno. Deixa eu falar aqui. É que, assim, na realidade, a gente fez uma reunião, a gente estava na Andif no mês passado, né? E durante a reunião... Foi? Dia 2, não foi? Então, durante a reunião, foi discutido que o grupo tinha terminado o estudo de custo aluno e a Andif solicitou, a diretoria da Andif solicitou que fosse apresentada para eles, para que eles também tenham um grupo de trabalho e, a partir daí, a gente pudesse dar encaminhamento a esse processo, porque a gente sabe que é algo que chama muita atenção, vai chamar muita atenção da sociedade, da imprensa, de um modo geral. Então, para que a gente, quando o documento for apresentado, ele for apresentado já com um alinhamento, vamos chamar assim, entre os reitores e o Forplad, para evitar de a gente estar na imprensa com discussões sem que eles tenham tomado conhecimento. Então, como é algo muito relevante e muito estratégico, esse encaminhamento primeiro deveria ser o sugerido pela Andifes. A gente vai apresentar esse trabalho, só para enfatizar que vocês concluíram esse trabalho, né, inicial. A gente vai discutir com a diretoria da Andifes e com o Nelson, né, que está auxiliando a diretoria nessa parte de controle de custos, e, a partir daí, a gente volta para o fórum para que tenha um conhecimento já no primeiro fórum, para que todos tenham um... Não, sim, como um documento de discussão, que foi o que ele pediu, antes de finalizar, né? Até porque, como a gente tem um caráter muito público em termos de transparência aqui, o documento, quando ele for apresentado, ele já vai se tornar algo que vai ser conhecido por todos. Então, sem que os reitores tenham tido conhecimento, e como ele é muito estratégico, era importante que primeiro a diretoria, junto com, tomasse conhecimento e depois a gente apresentava já para o... No primeiro fórum aqui, o trabalho com todos os dados que vocês conseguiram levantar, um trabalho belíssimo. Tá bom? Pode ser? Pode ser, pessoal? Ok? Plaquinha, sim ou não? Vamos lá. Para treinar, né? Muito bem, aí. Já estão treinando. Obrigado. Vou pedir para projetar a planilha, por gentileza. Bom dia a todos. Vou subir. O ideal é que a projeção me pegue até aqui o Nordeste. Isso. Não estou conseguindo enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa? Vai apagar a luz aqui. Não? E agora? Nem eu estou enxergando. Aumente até aqui, onde está a observação da relatora. E aí depois a gente caminha nas outras, ok? Bom dia a todos. Vamos às informações iniciais antes de eu passar a minuta. A Coordenação Nacional se reuniu em Brasília para fazer a compilação de uma minuta única a respeito do que as regionais tinham enviado. Nós conseguimos fazer até o artigo 6º em conjunto. A partir daí, a Coordenação Nacional me determinou a tarefa de continuar e mandar de volta para a Coordenação Nacional para que cada um desse uma opinião, no máximo em uma semana, e eu compartilhasse o conteúdo da minuta com todos vocês. Eu fiz esse trabalho e realmente compartilhei com o grupo, mas não houve o retorno
no tempo hábil. Eu recebi esse material dia 18 e houve um problema na minha viagem, passei 2 dias viajando, porque moro em Manaus, portanto, não consegui compilar. O que eu estou trazendo para vocês, apesar de eu ter conversado com o Sul e com o Nordeste, eu não cheguei a conversar com o Sudeste, mas olhei que no Sudeste é observação. A gente vai passar a proposta. A proposta da Nacional, na reunião, foi o seguinte: vamos pegar a proposta da Regional Sudeste, porque ela está com mais artigos, colocá-la como a minuta original. Então, a proposta da Sudeste fica como um minuto original, e nós vamos fazendo as observações com as outras regionais, inserindo o material dentro do texto da Sudeste. Então, vejam que foi essa a proposta e nós estamos fazendo. O que está em lilás... Tá. Mas aí deixa eu concluir pelo menos aqui. Isso. Então, as minhas informações aqui, vocês vão ver, estão lilás. E, quando houver uma nova sugestão, a gente vai ver aqui alguma informação na linha da regional. Eu estou recebendo a informação de que o coffee break está liberado, então a gente vai e depois retorna já para fazer a leitura em cima do texto da minuta proposta.